Olá, caríssimas e caríssimos, sejam todas e todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal, em que eu fico discutindo temas de matemática que me fascinam, sempre na esperança de que vocês também fiquem fascinados por esses temas. Recentemente eu fiz um vídeo sobre critério de verdade em matemática e eu usei como exemplo de uma demonstração como que funciona a demonstração, o teorema do ponto fixo, que é um teorema muito bonito. Muitas pessoas fizeram comentários sobre a minha demonstração, a gente deu sugestão de como podia mudar a demonstração, tinha lá um errinho de redação que me corrigiu, ficou super, foi muito bacana. E aí, pensando sobre o teorema do ponto fixo, eu resolvi falar um pouquinho mais sobre ele, porque ele é muito bonito, e eu vou terminar fazendo uma aplicação surpreendente do teorema do ponto fixo. Então, só para lembrar, como é que foi o teorema do ponto fixo que eu usei naquele vídeo, lá dos critérios de verdade em matemática. Uma função definida no intervalo fechado AB, valores no próprio AB, então ela sai de AB e chega em AB. Contínua, então ela possui um ponto fixo. O ponto fixo é um ponto onde o valor da função no ponto coincide com ele próprio. Por isso que chama fixo, né? A função não o tira do lugar. Geometricamente, o gráfico tem que ter uma intersecção com a reta bissetriz dos quadrantes ímpares y igual a x. Esse ponto C aqui é um ponto em que o y é igual ao x, o y é igual ao x. Bom, e lá eu demonstrei. Então, a primeira parte do que eu vou discutir agora. O teorema vale com menos hipóteses? Lá naquele vídeo de critério de verdade, eu não abordei esse aspecto. Mas a gente sempre faz isso em matemática. Eu demonstrei o teorema assim, tá bom. Mas precisava de todas essas hipóteses? Será que o teorema é verdadeiro com um pouco menos de hipóteses? Que perguntas são importantes em matemática? E eu vou mostrar várias situações em que ele não vale, e depois eu vou comentar como que ele vale em dimensão mais alta. Então a pergunta é essa, as hipóteses são essenciais? Então vamos tentar demonstrar o teorema com menos hipóteses. A função tem que ser contínua? E se a função não for contínua, vale? Resposta, não vale. Então, se a função é não contínua, a resposta é não. O teorema não é verdadeiro. E é fácil de perceber. Você faz um gráfico parecido com aquele e faz a função descontínua. Onde ela ia ter o ponto fixo, você muda para que ela não tenha. Então, está aqui o AB. Está aqui o AB. Está aqui a bissetriz dos quadrantes ímpares. E eu vou fazer a minha função, que vai de AB em AB. Então o gráfico tem que estar aqui. Opa, aqui eu cometi um erro. Opa, eu vivo cometendo erro, né, gente? O bom é que vocês me corrigem. Às vezes eu consigo perceber o erro eu mesmo, né? Mas se não, vocês me corrigem. A função está definida em AB, então não podia ter essa perninha inicial aqui. Ela começa no A. Tem algum valor, termina no B. Eu tinha feito ela começando no 0. Tenho certeza que vocês iriam me corrigir, ainda bem, né, que vocês iriam me corrigir, mas dessa vez eu me salvei, consegui perceber o erro antes. Espero que não tenha nenhum outro erro. Isso. Bom, então, a função... Então vamos fazer uma função, começa no A, vou fazer o gráfico, ele tem que vir terminar no B e a imagem tem que estar aqui dentro. Claro, ela teria que passar aqui se ela fosse contínua. Mas aí então eu desenho essa função e introduzo uma descontinuidade aqui. Exatamente no ponto onde ela iria ter um ponto fixo, eu digo que esse C aqui, a imagem está lá em cima. É uma função descontínua, ela tem um salto aqui no C e não tem ponto fixo, né? Porque o único que seria o ponto fixo, eu introduzi a descontinuidade justamente nele. Então, observe, se a função não for contínua, o teorema não é verdadeiro.
A hipótese de continuidade é essencial. É assim que a gente se expressa. No intervalo aberto ou semi-aberto, aqui, se você tirar o fechado, também a resposta é não. Não é verdadeiro. E a ideia é parecida com a do que eu fiz antes. Faz um que seria e em que o ponto fixo estivesse na extremidade. Aí, quando eu tiro a extremidade, porque eu faço um intervalo aberto, sumiu o ponto fixo. Então, aqui eu vou fazer assim, vamos pegar como intervalo AB, digamos o intervalo 0, 1. Então, 0, 1. Bissetriz dos quadrantes ímpares. Vou fazer um gráfico que tenha um ponto fixo exatamente aqui no 0. Faça isso. Observe que ele só tem ponto crítico, ponto fixo no 0. Só que agora eu introduzo o intervalo fechado. Eu já não vou mais fazer no 0, 1 fechado. Eu quebro o intervalo fechado e faço a minha função estar definida no aberto 0, 1. Então, o meu novo domínio, o domínio da função, é o intervalo aberto 0, 1. Tanto faz se no 1 eu ponho o fechado ou aberto. Ele pode ser semi-aberto ou aberto. Se for aberto aqui, claro que continua falso. Então, está vendo? O teorema não vale, porque onde teria o ponto fixo era uma extremidade, eu tirei a extremidade para deixar semi-aberto ou aberto, e aí já não é mais verdadeiro. Então, hipótese de intervalo fechado, essencial. A limitação, vale em R? Não. Em R também é muito fácil ver que não. Se o domínio é toda a reta real, é muito fácil fazer uma função contínua de R em R que não encontra o eixo, a reta y igual a x. Então, não tem ponto fixo, porque não vai encontrar. Observe que eu não estou exigindo que ela seja sobrejetora, né? Não estou exigindo que ela percorra o AB inteiro. O AB é o contradomínio. Legal, né? E em dimensão maior do que 1? A resposta é sim. Por exemplo, em dimensão 2, mas vale em dimensão maior. Se você tiver uma F, cujo domínio é o intervalo AB, cartesiano, intervalo CD. Então, retângulo no domínio do R2, a valores em si próprio, contínua, então ela tem ponto fixo. Observe que aqui eu não consigo fazer o gráfico, né? Porque olha só, o domínio da função é um retângulo ABCD. O domínio é uma coisa de dimensão 2. Então, o domínio da função é isso aqui. E a função tem contradomínio, a mesma coisa. E a F é contínua daqui a aqui. Ela vai ter que ter um ponto fixo, mas eu não consigo representar graficamente, porque eu precisaria de muitas dimensões, né? O gráfico de uma função, ele está no produto cartesiano do domínio pela imagem. E aqui eu teria o domínio R2, imagem R2, o gráfico estaria no R4, que não dá para representar geometricamente. Mas o teorema é válido. Na verdade, ele é válido em dimensões bem altas, dimensão 3, 4, desde que o domínio seja fechado e limitado. Então, se o domínio for fechado e limitado, ele vale. Então, ele vale também no R3, desde que o domínio seja uma região fechada e limitada. Vou fazer uma aplicação no R3, que é muito saborosa e levanta até umas questões filosóficas muito bonitas. Eu vou pegar como domínio o volume de café numa xícara. Então, meu domínio é a quantidade de café que está numa xícara. Então, imagina aqui. Então, é um sólido, né?
tridimensional. Muitas vezes o que a gente faz, né? Você tem o café, você acrescenta um pouco de açúcar, de adoçante, e daí você mexe. Então, tem um instante inicial que tem uma quantidade de café mais o açúcar que você colocou. Daí você mexe para mexer o açúcar. Daí o café para e as partículas de café se mexem. Então eu vou fazer uma função que vai do volume de café até o volume de café. Estou sendo um pouco impreciso aqui, né? Que associa o quê? A partícula que está no ponto X vai parar no ponto F de X, onde a partícula para. O F é assim, a partícula está aqui, eu mexi, tirei a minha xícara, a colher, espero parar, a partícula, a molécula que estava nessa posição, vai parar em outro lugar na xícara. Depois que eu mexi, esperei ele parar. Então isso é uma função que associa a cada ponto do volume de café, eu olho que molécula que estava ali, que partícula que estava ali, mexo, vejo onde é que essa partícula foi parar e associo a esse ponto o ponto onde ela foi parar. Isso constrói uma função do R3 no R3, do volume de café no volume de café. Questão filosófica, bonita. Epa, mas as moléculas elas têm espaço entre os átomos. Átomo, quando a gente fala em espaço em matemática, é uma coisa homogênea, né, contínua, com infinitos pontos, um próximo do outro, etc. Quando a gente fala em café, tem molécula, tem átomo, tem elétron, tem próton, bom, espaço vazio. Deixar todas essas questões de lado. Isso é um modelo físico. É razoável imaginar que essa função é contínua, não é? A gente não consegue imaginar, eu não rasguei, né? Se eu pegar uma folha de papel e rasgar, eu estou afastando os pontos de forma abrupta. Não é um processo contínuo. Mas mexer o café, quem estava muito perto foi acompanhando, deve ter terminado perto. Não é razoável imaginar que essa função é descontínua. Mas é uma pergunta. Tá bom, é razoável pensar que ela é contínua. Vamos aceitar? Então vamos aceitar por alguns minutos que essa função seja contínua. Consequência, tem uma função contínua de um volume de café, que é um volume fechado, limitado, nela própria. Ela tem ponto fixo. O que isso significa? Que depois que eu mexi o café, tem uma molécula de café que parou no mesmo lugar que ela estava antes de eu mexer. Olha que coisa curiosa. Depois que a gente mexe o café, a gente olha para o café, quando ele para, e fala, tem gente aqui que voltou para o ponto de partida. Como uma aplicação do teorema do ponto fixo. Isso é uma aplicaçãozinha muito saborosa. Tem um monte de perguntas de natureza que o exemplo levanta, né? A modelagem física é adequada? É verdade que eu posso fazê-la? A função é verdadeiramente contínua? Tudo isso pode ser objeto de reflexão de cada um de nós e começa a entrar no domínio da conexão entre matemática teórica e modelos reais de matemática. Mas é uma discussão bonita. Legal?